Bom, então vamos continuar naquele esquema, assim, conversando sobre a nossa leitura de Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. A gente está no capítulo 3 já. No capítulo 3, Pedagogia da Autonomia, ele entra em algumas questões bem interessantes e importantes a respeito de ideologia. E aí ele mostra uma lista de frases, algumas delas são bem comuns, inclusive, usadas no nosso dia a dia e que elas traduzem uma parcela da ideologia dominante ou de tudo aquilo que compõe a ideologia dominante. E aí ele está demonstrando como que a gente tem uma visão de mundo que já está petrificada, sabe? Que já está paralisada ali, que aparece nessas frases. Essas frases feitas, elas vêm assim com um impacto de trazer uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável, e que se explicaria por si só, não demandaria mais explicações. Por ser uma frase muito repetida, usada muitas vezes em diferentes contextos, ela acaba adquirindo esse ar de verdade, por ser muito repetida, e que um ar de verdade a tal ponto que dispensaria quaisquer explicações. Mas elas estão sendo apenas o quê? Uma expressão da ideologia dominante, tudo aquilo que compõe essa ideologia dominante, né? Então ele traz exemplos de frases racistas, ele traz exemplo de afirmações que são muito generalistas, e ele está querendo dizer ali como que a ideologia se usa, então, dessas afirmações que a gente incorpora para a nossa vida, a gente toma como verdades e muitas vezes sequer questiona, porque parece que vem embasada em um amplo conhecimento que é hegemônico, que é até mesmo consensual. Não é simplesmente, então, como a gente vê no conceito de educação bancária, isso já aparece também, a ideia de um educador que possui todo o conhecimento, que possui a verdade, e ele simplesmente traz esse conhecimento, joga essa verdade para cima dos alunos. Da mesma forma, essas frases feitas, elas vêm dessa forma, como uma verdade já petrificada, sólida, impossível de ser questionada, e que é simplesmente jogada sobre as pessoas e deve ser aceita sem questionamento. A gente tem que tomar cuidado tanto com essas frases feitas do senso comum, como essas que está no texto do Paulo Freire, tomar cuidado com as frases feitas da distorção do saber científico também, tem que tomar muito cuidado com isso, e tomar cuidado com a ideia de que a visão que a gente tem de mundo, a proposta que a gente tem é sempre a melhor. Não, mas eu sou psicólogo, eu que estudei, eu fiz o estágio de Psicologia Escolar Educacional do professor Bosco, então eu sei tudo. Então eu sei o que é o melhor para essa escola, tá? Confia em mim, né? Toca pro pai que eu faço o gol, tá bom? Não, a gente às vezes até fica ansioso por impor algumas mudanças, por impor algumas coisas na instituição que a gente está entrando, porque a gente acredita que seja o melhor a se fazer. Mas a gente acaba fazendo mais do mesmo. Por quê? Porque daí a gente está chegando ali com uma verdade pronta, sem conhecer o contexto, e achando que a gente conhece o que é melhor. Não, eu sei o que é melhor para você. É óbvio que a teoria e a técnica contribuem para a realidade na qual a gente está entrando, sem sombra de dúvida. É para isso que a gente estuda. Mas isso é em diálogo com a realidade daquele lugar, não meramente impondo. Se a gente meramente impor o que a gente sabe, a gente está tendo uma posição de colonizador. O que foi o colonizador? Chegou aqui nas Américas, falou assim, ó, nós sabemos o que é o melhor. E sabemos o que é o melhor para vocês. O que é melhor para vocês é essa crença, as nossas armas e vocês trabalharem para nós. Que é a imposição de um regime de verdade, a imposição de uma visão de mundo. E esse erro a gente tem que evitar, tem que fugir ao máximo desse erro. Vai ser sempre uma relação bastante complexa, trabalhosa, mas é parte do nosso trabalho. Não tem como o trabalho não ser trabalhoso. Se ele está deixando de ser trabalhoso, está no caminho muito fácil, muitas vezes é porque a gente está no caminho mais burocratizado. Aí as coisas ficam mais fáceis mesmo,
aí a gente simplesmente vai levando de qualquer forma, sobrevivendo apenas, né? É preciso tanto tomar cuidado, a gente não impor nossas verdades, por mais que pareça ser a mais bem fundamentada. Paulo Freire insiste muito nisso. A gente tem um conhecimento com rigor, com método, mas a gente precisa, então, que as pessoas tenham a oportunidade de construir esse conhecimento com rigor também, e não que a gente simplesmente imponha sobre elas esse conhecimento rigoroso. Por outro lado, a gente também não pode simplesmente dizer sim para tudo que a instituição quer, para todas as suas encomendas, porque sempre vai ter encomenda que não se justifica, que não é uma verdadeira demanda, ou até muita encomenda dentro de uma concepção bancária de educação. Que, então, assim, eu quero que você venha nessa escola para fazer os meus alunos falarem menos na aula, por exemplo, né? Uma coisa assim, que é muito simplista, presa a uma ideia de disciplina tradicional e que esconde os verdadeiros problemas, é óbvio. Você está tendo indisciplina na sala de aula? Quais serão as causas dessa indisciplina? Né? Não é simplesmente vem cá fazer eles ficarem quietos. Então tem sempre que ter esse diálogo. É sempre um diálogo de sim aprender junto com a instituição, tomar cuidado também para não fazer tudo que a instituição quer do jeito que ela quer, simplesmente acatando o que ela por acaso impor.